Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sou Wellington Vita, sou o engenheiro de sistemas responsável por Cortex aqui no Brasil. Tá? Caso vocês queiram entrar em contato comigo, vocês podem apontar o celular aqui para a tela no QR Code. Tem os meus contatos aqui. Tá? A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre ransomware, as tendências de ataque, as tendências de phishing, qual a abordagem do Cortex para esses tipos de ataque, falar um pouquinho do Expanse, né, do Cortex XDR, tá? E do Cortex XSOAR. E falando um pouco a respeito de ransomware, todos os dados que a gente traz aqui na apresentação são dados baseados, tá, no relatório de ransomware que foi lançado pela Unit 42 no começo do mês de abril, tá? Referente aos dados que a gente observou ao longo do ano de 2020, tá? No mercado. E com isso a gente traz já algumas principais observações a respeito desse tipo de ataque. Obviamente, o número de ataques ele cresceu bastante durante a pandemia, e a gente percebeu que um dos principais alvos de exploração, tá, foi através de phishing, de campanhas de phishing, sites falsos, downloads de arquivos maliciosos relacionados, tá, à Covid-19, relacionados à pandemia. Tá? Um outro ponto bastante importante que a gente percebeu em relação aos ataques de ransomware é que a técnica empregada para para iniciar a campanha, ela passa do que a gente chamava de spray and pray, tá? Que significa você distribui uma campanha de phishing, você distribui um ataque em larga escala, tá? E quem cair nesse ataque, ok, muito bom, né? Vamos aguardar que alguém caia nesse tipo de ataque. Isso migrou um pouco, tá, para o que a gente chama de stay and play, tá? Aonde o atacante ele procura por alvos específicos, tá? Para iniciar as campanhas de ataque focados nesses alvos mais específicos, diria que focado mais em organizações, tá? Um outro ponto bastante importante, pessoal, não se falava muito de Linux até então, né? E a gente começou a perceber, tem um ator específico que a gente vai falar sobre ele aqui mais para frente, que iniciou um processo de campanha de exploração de ransomware em Linux, tá? Uma outra coisa bastante importante notada é que nem sempre o responsável pelo ataque vai ser o grupo responsável pela criação da ameaça, tá? Então a gente tem visto bastante o que a gente chama de ransomware as a service, onde é possível alugar, tá, toda a estrutura necessária para fazer o ataque de ransomware, os samples utilizados para fazer a campanha de ataque, tá? Aonde para quem cria essas campanhas é muito mais lucrativo do que simplesmente sair fazendo ataque. Então o pessoal tem alugado muita estrutura, muita campanha de ransomware para que outras pessoas consigam realizar os ataques, tá? O que a gente também percebeu bastante, o início do que é chamado de double extortion, onde, além de ocorrer a extorsão baseada na encriptação dos dados e a solicitação do resgate desses dados que foram encriptados, tá? Também a gente percebeu um aumento significativo na questão de, além de encriptar os dados, os atacantes eles se apoderam desses dados, eles obtêm uma cópia dessas informações, e na sequência, após a recuperação operacional da vítima, eles ainda fazem uma campanha de extorsão para não divulgar os dados obtidos durante o ataque, tá? Um dado bastante importante, tá? Foi a respeito das variantes de ataque, tá? Então a gente percebeu, a gente conseguiu identificar aqui principais variantes de ataque, tá?
e as principais variantes de ataques relacionadas à dupla extorsão, né? Não só realizar o ataque de encriptação, mas também realizar o ataque de obtenção de vazamento das informações, tá? E posterior cobrança aí de resgate para não divulgação. E nesse ponto a gente teve três grandes variantes, tá? O Netwalker, o Ragnarlocker, o Doppelpaymer, tá? Seguido de perto de outras que são mais comuns aqui no Brasil, tá? A gente viu algumas situações envolvendo DarkSide, algumas situações envolvendo Review. A gente teve algumas situações importantes envolvendo o Defray 777, tá? Mas quem realmente iniciou e teve bastante sucesso nessa questão da dupla extorsão foram essas três primeiras no ano passado. Óbvio que durante esse ano, acredito que Review, acredito talvez DarkSide tenham, em volumes de ataque agora em 2021, tá? DarkSide e Review tenham subido algumas posições, tá? E como é que está a distribuição, né, dos ataques de ransomware, principalmente os ataques de ransomware com double extortion? Eles são muito mais comuns aqui nas Américas, tá? Tanto a América do Norte como a América Latina, tá? Seguido bem de perto por Europa e por fim com menos ocorrências aqui na região da Ásia, Oceania e Oriente Médio, tá bom? E os principais grupos, né? Como é que tem sido a forma de atuação desses grupos? Como a gente percebe, né? Os principais grupos que a gente vê, eles modificaram aí a sua forma de atuação de algo mais distribuído para o mercado para algo um pouco mais focado. E um outro ponto que a gente percebe é que, muito embora o phishing ainda seja o principal meio, tá, de infecção das campanhas, eu diria que as campanhas mais danosas, elas mudam, elas migraram, elas não estão mais utilizando phishing, tá? Porque mesmo quando você tem o stay and play, você pode ter o atacante encaminhando algum tipo de mensagem maliciosa para as organizações-alvo, tá? Mas o que a gente percebeu é que ataques mais danosos acabaram acontecendo em cima de serviços expostos, tá? Em cima de serviços expostos de RDP, algum serviço externo vulnerável, então você tem alguma aplicação web, algum serviço de acesso remoto que não é RDP, vulnerável a algum tipo de ataque, a gente percebeu, tá? A gente viu que isso vem sendo amplamente explorado pelos atacantes, tá? E o que a gente enxerga, né, de tendência para 22, tá? O ransomware as a service ele vai continuar sendo muito utilizado pelos atacantes, tá? A gente percebe novas variantes, então se a gente olhar para os ataques que aconteceram até no final do ano passado, em relação aos ataques que aconteceram no primeiro semestre desse ano, você já percebe uma mudança muito rápida das variantes utilizadas para fazer o delivery desses ataques, tá? Tanto o delivery quanto a parte de encriptação de dados, o que acaba tornando, né, aquela proteção baseada em vacina, baseada em hash, baseada em visibilidade dos samples já existentes nos ataques, um tanto quanto ineficaz para essas novas variantes, tá? A gente também percebeu bastante a questão do double extortion. Acho que até aqui no Brasil, alguns eventos que a gente acaba sendo envolvido para apoiar o cliente na recuperação, para apoiar organizações na recuperação do ambiente, todas elas acabam sendo envolvidas aí em dupla extorsão, tá? A gente não viu nenhum ransomware que aconteceu, pelo menos que a gente tenha acompanhado aqui no Brasil, que não teve a questão de double extortion. Outro ponto bastante importante em relação ao aumento dos pedidos de resgate. Tá? Esses pedidos de resgate eram pedidos de resgate na casa de 1 milhão, 2 milhões em 2019, tá?
e são pedidos de resgate que acabaram subindo para 5, 10, 15, 50 milhões em 2021 e 2022. Tá? Então, os criminosos eles têm aumentado bastante a pedida para supostamente devolver os dados para o cliente, tá? E não publicar esses dados. Lembrando que a gente sempre recomenda, tá? Obviamente, cada organização tem a sua percepção, a sua forma de lidar com a crise, mas obviamente que a gente não só a Palo Alto, mas até governo americano, os governos na Europa, a recomendação é não fazer negociação com esses atacantes, porque uma vez que você paga esse pedido de resgate, obviamente isso se torna extremamente lucrativo, tá? Muito mais lucrativo até do que alugar o serviço para outras pessoas, e acaba que o atacante ele vai fazer isso por mais vezes, tá? Não existe a história de que juntei dinheiro suficiente, vou parar de fazer ataque. Isso dificilmente vai acontecer, tá? Outro ponto bastante importante é em relação a low beans, ao uso de low beans, né? O Leave of Land Binaries, né? Que são binários que já existem dentro dentro das máquinas, tá? E que são utilizados no dia a dia, são utilizados pelos usuários, mas que os atacantes eles vão fazer uso disso porque ele não vai precisar instrumentar a máquina alvo, instrumentar a vítima para fazer o ataque. Por quê? Quando você vai fazer a instrumentação da máquina, você faz muito barulho, tá? A menos que você faça essa instrumentação utilizando o low beam, que é algo que já existe na máquina, uma garantia de que o que você está fazendo vai funcionar em larga escala, tá? E não vai levantar muita suspeita, né? Por quê? Porque são binários conhecidos, são binários que dificilmente um antivírus tradicional vai lançar algum alerta em cima dele, tá? Um outro ponto é que, por mais que essas ferramentas façam muito barulho, tá? Cobalt Strike, PowerShell Empire e PowerExploit são ferramentas que vêm sendo utilizadas muito dentro desses ataques, principalmente para fazer navegação lateral, principalmente para ser utilizada para download de algum estágio do ataque, tá? E também para fazer comunicação com Command and Control, tá? Então, a gente percebeu bastante o uso dessas ferramentas, tá? O que ajuda bastante na proteção, né? Porque você já sabe como funcionam essas ferramentas, qual é o comportamento dessas ferramentas, tá? Dentro das tendências de ataque, né, que a gente comentou, né, o pessoal tem explorado muitos serviços remotos, né, muitos serviços expostos para a internet com um certo grau de vulnerabilidade. E dentro desses ataques, a gente percebe que a execução remota de código ela é a maioria esmagadora, tá, desses ataques, seguido aí por escalação de privilégio. Um outro ponto bastante importante, pessoal, é em relação ao uso de phishing utilizando o PDF, tá? Porque no PDF você pode ter a ameaça já dentro do PDF, então se existem algumas situações onde a própria exploração já é contida dentro do arquivo de PDF, então você já consegue comprometer a máquina a partir do momento que o usuário abre um PDF, tá? Acho que quem já viu alguma demonstração minha entende, já conseguiu presenciar isso, tá? Onde eu uso um ataque específico que faz uma exploração de um ataque de Hope Chain, tá? Utilizando uma versão vulnerável de um leitor de PDF, e rapidamente você consegue ter controle da máquina, tá? Além disso, o PDF ele é muito versátil porque você também tem a questão de poder incluir links, poder incluir botões, algumas coisas, sem a necessidade, como a gente vê muito no caso de documentos de Office, onde você precisa ir lá e habilitar a macro, tá? No PDF, para a criação de um botão funcional, esse tipo de coisa, muitas vezes você não precisa ter habilitação de nenhuma funcionalidade, tá?
adicional para que isso aconteça. E como é que a Palo Alto, né, ela se posiciona para fazer essa proteção, tá? Essa proteção, muito embora a gente sabe, né, a Palo Alto ela tem diversas soluções. A gente tem o Next Generation Firewall, que tem uma inteligência bastante grande para lidar com ameaças, não só com a questão do firewall tradicional, né? A gente acaba olhando para dentro da aplicação, para a comunicação da aplicação, como isso está acontecendo da forma como deveria. A gente tem toda a parte de inteligência de machine learning, algumas regras compartilhadas, inclusive, algumas inteligências compartilhadas aí com a parte de detecção do Cortex, tá? Mas a Palo Alto entende que a gente precisa ter aí uma abordagem, uma visão um pouco mais proativa em cima da proteção das organizações, tá? Então, primeiro a gente ajuda as organizações a fazer a identificação da sua superfície de ataque, utilizando um produto recém-adquirido pela Palo Alto que se chama Expanse, tá? Por que olhar para a superfície de ataque? A gente está vendo diversos ataques que estão sendo feitos na superfície de ataque. Os principais, os mais danosos, eles foram feitos em serviços expostos, tá? Então, para isso, a gente tem a solução para conseguir apoiar as organizações na identificação e gerenciamento dessa superfície de ataque. Nunca foi tão importante entender o que você tem da sua organização para fora, o que pode servir de porta de entrada, tá? A gente também trabalha com o Cortex XDR, que vai tocar em dois grandes pilares aí, quando a gente fala principalmente de ataque a endpoint. A gente tem toda a parte de prevenção, ou seja, vamos prevenir o máximo que a gente conseguir utilizando o Cortex XDR, tá? Vamos prevenir 99% dos ataques, tá? Mas o que não for possível prevenir, o que não for possível fazer algum tipo de bloqueio, a gente vai entregar a detecção desse ataque. Ou seja, a ideia é que o ambiente do cliente ele seja capaz de se proteger, tá? E o que não for possível proteger, que você consiga identificar que essa situação maliciosa aconteceu, para que você consiga ter uma investigação rápida, tá? Por quê? Identificação e investigação rápida, dados acessíveis para o analista que está fazendo a investigação, quanto maior o número de informação, mais rápido ele vai conseguir conter a ameaça e com isso, diminuir o risco atrelado à existência dessa ameaça dentro do ambiente, tá? E, por fim, tá, a linha Cortex traz o Cortex XSOAR para poder apoiar na automatização do processo de resposta, tá? Nem sempre todas as ferramentas vão trazer o grau de informação que uma ferramenta como o Cortex XDR traz, tá? Sendo assim, muito provavelmente dentro de um processo de resposta, você vai precisar coletar muitos dados de diversas fontes para fazer com que um determinado alerta seja um alerta acionável de forma rápida, tá? E com isso, o Cortex XSOAR ele pode te apoiar na automatização do seu processo de busca dessas informações, de trazer contexto para as informações que geraram um alerta, tá? Para que o analista consiga ter uma resposta rápida, tá? E uma vez que o analista já saiba o que ele tem que fazer de resposta, ele consiga automatizar os caminhos de resposta, tá? Então, a gente vai trabalhar na prevenção, na rapidez da investigação e na rapidez do processo de resposta, para que uma ameaça fique o menor tempo possível dentro de uma organização, dentro do ambiente tecnológico de uma organização, tá? E falando um pouquinho mais de detalhe a respeito do Expanse, além dos atacantes eles utilizarem muitos serviços expostos, tá? O perímetro das organizações ele mudou absurdamente. Antes você tinha o controle desse perímetro dentro da sua infraestrutura, atrás do seu firewall, tá? E a gente percebe que de alguns anos para cá isso mudou absurdamente, tá? Hoje você tem a sua superfície de ataque pulverizada
em diversos recursos que estão disponíveis no mercado, tá? E como fazer o gerenciamento disso? Como ter visibilidade disso, né? Através de uma indexação contínua de toda a internet, tá? Que vai trazer para você rapidez para que você tenha uma avaliação extremamente automatizada do que pertence à sua organização ou não, tá? Do que potencialmente está sendo utilizado pela sua organização ou não, tá? Para que isso seja atribuído à sua organização, seja atribuído a um responsável dentro da sua organização, tá? E através de políticas que você tenha dentro da sua ferramenta de gestão de superfície de ataque, tá? Você consiga fazer a mitigação de todo esse risco utilizando políticas, tá? Que vão apontar, que vão apoiar na mitigação, na melhoria do nível de risco, do nível de exposição que você tem externamente, tá bom? Passando para a parte do Cortex XDR, tá? Como eu havia falado anteriormente, tá? A gente vai trabalhar muito em cima do que já é conhecido, tá? Então, o primeiro passo é se eu já conheço ou não aquela ameaça, tá? Se eu não conheço, eu aplico técnicas de machine learning, tá? Em cima do código que vai ser executado, tá? Do script que vai ser executado dentro do ambiente tecnológico. Vou olhar para toda a parte comportamental, tá? Do que vai ser executado, tá? Para quê? Para identificar coisas que são desconhecidas. Então, a gente não vai olhar só para sample conhecido, só para variante conhecida, tá? A gente também vai olhar para toda a parte do que é novo, tá? Para quê? Para conseguir parar qualquer tipo de ataque, tá? Toda essa análise que é feita aqui dentro do agente do Cortex XDR, ela pode ser feita de forma offline, tá? Ela não precisa necessariamente ter comunicação com a console do Cortex na nuvem para que ela funcione, para que ela consiga parar ameaças, tá? Isso é extremamente importante para garantir que o endpoint continue protegido, tá? Além de toda essa parte comportamental de machine learning, tá? A gente olha também para toda a parte de exploração, tá? Porque, como eu havia comentado, é muito comum você ter também exploração não só dos serviços expostos, mas você também ter exploração de recursos que estão instalados na máquina do usuário, como, por exemplo, um leitor de PDF, como, por exemplo, uma vulnerabilidade, a gente viu aí o Print Nightmare, que saiu recentemente, aí o pessoal já começou a fazer exploração, tá? A gente teve as vulnerabilidades relacionadas ao Exchange no começo do ano, que foram amplamente exploradas, tá? Então, assim, ataques, mesmo ataques de ransomware, dificilmente você vai ver um ataque que não tem nenhum tipo de exploração, tá? E para você conseguir conter essas explorações, normalmente você tem que esperar, tá? Para que o vendor, para que o fabricante responsável pela tecnologia, ou para que a comunidade responsável pela tecnologia, no caso de se utilizar tecnologias open source, a gente tem que esperar que esses responsáveis gerem algum tipo de patch, tá? E esses patches nem sempre vão ser patches que vão trazer algum tipo de efetividade. A gente viu no próprio patch do Print Nightmare, ele não conseguiu conter totalmente a ameaça, tá? E como que o Cortex vai trabalhar nessa parte de prevenção de exploração? A gente não vai olhar para a vulnerabilidade específica, tá? A gente vai olhar para a técnica de exploração empregada. Se a gente olhar, por mais que a gente tenha milhares de vulnerabilidades que são publicadas no CVE todos os anos, se a gente olhar o contexto, né, de quais técnicas são empregadas nas vulnerabilidades que realmente são exploráveis, não são vulnerabilidades teóricas ou vulnerabilidades muito complexas de você conseguir fazer alguma exploração, vamos falar do que é real, do que realmente vai trazer risco para as organizações, tá? A gente, com o Cortex XDR, a gente consegue olhar para essas técnicas de exploração, tá? Para conseguir fazer o bloqueio dos ataques, tá? Um outro exemplo aqui
é da profundidade que a gente utiliza para fazer a proteção contra ameaças. Então, se a gente olhar para o ciclo de vida do Wasted Locker, tá, que é uma das principais campanhas utilizadas dentro do cenário de ransomware, tá? A gente vai perceber que o Cortex ele tem uma série de formas de fazer essa detecção sem utilizar qualquer tipo, tá, de assinatura, tá? A gente olha para comportamento, tá? A gente vai olhar para a informação de threat intelligence, a gente vai olhar para a parte analítica do que seria muito próximo de uma comunicação com command and control, a gente vai olhar para a movimentação lateral, técnicas de movimentação lateral, e a gente vai olhar para a proteção do endgame, né, da encriptação dos dados. Por quê? O ransomware, por mais que a gente tenha diversas variantes, na hora que ele vai tocar o sistema operacional, ele tem portas específicas para passar. Tá? Ele tem meios específicos limitados para se comunicar com o sistema operacional, APIs limitadas para se comunicar com o sistema operacional. E com isso você consegue fazer um bloqueio mais apropriado, tá, de ameaças. Também é um cenário que eu utilizo muito nas demos que eu faço, tá? Onde eu pego uma ameaça, eu altero todo o hash daquela ameaça e coloco para rodar. E mesmo assim o Cortex ele sai fazendo a proteção em uma série de steps, em uma série de passos que são percorridos pela ameaça até ele chegar no objetivo final aqui, que nesse caso é a encriptação dos dados. Tá? Falamos de detecção, falamos de prevenção, né, tanto com o Expanse para fazer mitigação de riscos relacionados à superfície de ataque, falamos em como fazer a prevenção, como a inteligência do Cortex XDR pode apoiar dentro da prevenção e dentro da detecção do que está acontecendo no meio de uma campanha de ataque. Mas como que a gente também consegue fazer uma investigação mais completa? Como que a gente consegue tratar isso de forma mais completa? Tá? Através do Cortex XSOAR. Por quê? Imagina que você não tem o Cortex XDR instalado na sua rede, imagina que você não tenha o Expanse instalado na sua rede, mas imagina que você tenha sido comprometido. Como é que você vai fazer para seguir um processo de recuperação, tá, de um ataque de ransomware? Tá? O Cortex XSOAR ele traz automatização de resposta para ransomware. A gente tem um playbook específico para tratamento de ataques de ransomware, onde vai ser possível identificar qual a variante, quais os principais samples relacionados, quais as principais ações que provavelmente vão acontecer no seu ambiente pós-infecção, quais steps são esperados que aconteçam dentro do seu ambiente, fazer busca para potencialmente, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, mas potencialmente uma chave de decriptação exposta em algum serviço na Dark Web, na Deep Web, tá? Então a gente consegue, com base em alguns dados que você coleta do ambiente comprometido, a gente consegue fazer todo o trabalho de apoiar o tipo de investigação que você tem que conduzir, quais os tipos de informação você tem que extrair da máquina, quais os tipos de ação, bloqueios de usuário, monitoração de wallet de cryptocurrency que eles acabam utilizando, né, os atacantes acabam utilizando para fazer, para receber o dinheiro dos resgates, monitoração dos sites onde existem as comunicações dos ataques, tá? Tudo isso para que você consiga ter visibilidade, tá? E consiga trazer o seu ambiente, retornar ao seu ambiente o mais rápido possível para uma operação normal, para uma operação aceitável e íntegra. Tá? É isso, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida. Acho que
Só esperar um minutinho, ver se alguém tem alguma pergunta para enviar, Vita. Enquanto isso, pessoal, só para avisar, eu vou fazer a apuração ao longo dessa semana, né, do prêmio, e na sexta-feira eu envio o e-mail para todo mundo que está inscrito, informando para vocês, tá? Obrigado quem participou, foram 8 episódios aí, e muita gente entrou em todos, então é bem bacana ver o interesse aí de todos vocês, a gente agradece muito a participação de todos. Eita, acho que ninguém vai enviar nada. Então, obrigado aí você pelo apoio, o Cris também, que ficou aí para responder as perguntas. Acho que é isso. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Caso tenha alguma dúvida, lá no começo da apresentação eu deixei meus contatos, tá? Acho que é isso. Obrigado a Mauri aí pela organização, o pessoal aí da Palo Alto que também entrou aqui na sessão, participou, apoiou. Um abraço, pessoal. Até mais.